Olha aí a pergunta do Vítor Visão Libertária. Pergunta para o Augusto Simões sobre o lastro do BTC. A O pergunta lastro. é se o BTC tem lastro ou não, ou se o BTC vai ser usado como lastro para alguma outra. Bom, talvez seja a segunda. eu acho que deve ser se é a questão que sempre aparece se o Bitcoin tem lastro ou não, né? E eu acho assim, as pessoas elas têm um conceito errado de lastro na linguagem comum, porque elas até nem sabem que se as moedas elas tem gente que diz que, por exemplo, o lastro do dólar é o exército americano, ou o lastro do dólar é a economia americana. Isso não faz nenhum sentido. Para mim, lastro é um termo técnico. O lastro é o PEG. O lastro é o tanto que você conseguia resgatar de uma quantidade de metal precioso com uma certa nota, ou que era assim as notas bancárias, né? O título ao portador. As notas eram títulos ao portador. Você conseguia resgatar uma certa quantidade de metal precioso que estava guardado em algum cofre com a sua nota. Isso era o lastro de uma nota. Lastro do dólar já foi ouro. Já houve moedas lastreadas. Isso que era o lastro. Por que precisava do lastro? Porque como um metal precioso ele é custoso de você transportar, ele tem uma vendabilidade, né, uma salabilidade espacial ruim, mas ele tem uma salabilidade temporal boa, porque ele mantém um valor no longo prazo, porque ele tem uma alta taxa de escassez, foi necessário criar uma layer 2, né, uma segunda camada, que foram essas notas bancárias que surgiram, que lastreavam as moedas nacionais. O Bitcoin, ele não tem lastro. Você pergunta, qual que é o lastro do Bitcoin? Ele não tem lastro. Ele é uma commodity sintética. É assim que ele funciona. Ele é um bem. O Satoshi criou um negócio chamado escassez virtual. Existe uma taxa de escassez do Bitcoin. Ele é um bem escasso que você pode fazer autocustódia. Isso não impede que hajam representações, seja em segundas camadas ou uma representação em forma de documentos, que certo título pode fazer com que você resgate um Bitcoin de alguém, ou que seja um contrato lastreado em Bitcoin. Então, o Bitcoin pode ser um lastro. Ele pode funcionar como um lastro. Tudo pode ser Eu acho que o lastro do Bitcoin é o próprio Bitcoin. o Bitcoin é um lastro. Então, tem gente que fala o Bitcoin é lastreado em energia. Não, ele não é lastreado em energia. Não tem lastro. O Bitcoin ele é criado através de um processo chamado mineração, que é o encontro de blocos válidos. E é só isso. O Bitcoin não tem lastro. O Bitcoin ele é uma commodity sintética e ele pode sim virar lastro de uma moeda. Eu posso criar eu posso dizer, de certa forma, que se eu considerar um Satoshi na Lightning, que ele representa um Bitcoin que depois vai ser registrado on-chain, isso pode ser um lastro. Ou pegar, por exemplo, o projeto do FedMint. Os Zcashs, formados através das Shaman Mints, eles são moedas, eles são tokens lastreados em Bitcoin. Agora, eu não sei quanto de lastro vai ter em cada federação do Shaman Mint, mas ele pode sim ser lastreado em Bitcoin. Olha aqui uma pergunta interessante do Kochá também, que eu vou já dar a primeira resposta, porque eu acho que não faço ideia se o Kochá sabe isso ou não. Vocês acham que um dia o BTC vai atingir um valor mas tão alto que terá que virar cêntimos de satoshis? Já existem cêntimos de satoshis, Kochá, só não são designados nas wallets, mas o Bitcoin tem mais do que 8 casas decimais, só que tu só vês 8. Portanto, já existem cêntimos de satoshis. Só resgatando aqui um pouco a ideia de lastro, eu concordo com aquilo que o Augusto estava a dizer, que o lastro é um termo um pouco técnico, mas ainda assim a filosofia, do ponto de vista etimológico, opera sempre no termo. E no meu ponto de vista, a Bitcoin é imanente, portanto é algo que está em potência, portanto é inerente tudo aquilo que ela pode vir a ser e portanto tem um valor intrínseco. E enquanto as pessoas não compreenderem a noção de valor a sério, muito dificilmente vão compreender aquilo que é um lastro, então depois vão continuar com esta questão do lastro que não existe até valor eu diria que era irrelevante.
Não existe valor intrínseco. Só É, valor eu acho que subjetivo. talvez a maior... As coisas não têm valor em si. Quem atribui valor são as pessoas. Um É óbvio. copo, o Bitcoin não tem Exatamente. valor em si. Então, quem fala, assim, geralmente os É. gold bugs perguntam, né? Qual o ouro tem valor intrínseco, o Bitcoin não tem valor intrínseco. Se a pessoa fala isso, ela não sabe nem porque o ouro é valioso. Então, ela Exatamente. não O ouro é entendeu valioso- nem O ouro é a valioso porque as pessoas atribuíram esse valor ao ouro, nada mais. Sim, sim. É só por isso. Os atributos que o ouro tem, enquanto bem monetário, fizeram com que o ouro fosse usado durante milênios como bem monetário. É uma ferramenta. Se as pessoas elas conseguiram acumular valor, elas conseguiram guardar valor no tempo e no espaço usando o ouro, e isso persistiu durante muito tempo, é para isso que o ouro é daí que vem o valor do ouro, não é porque ele tem um valor intrínseco. Olha aqui Exatamente. o E lastro vamos do... combinar, né? Que essa provocação, né? Diz. Essa provocação é interessante porque, em tese, acho que nada no mundo tem lastro, nada do que a gente conhece hoje tem lastro. É a mesma coisa criticar o Bitcoin por não ter lastro, faz sempre qual o lastro do ouro, qual o lastro de qualquer coisa que existe que a gente usa como como moeda ou como dinheiro, né? Tem um termo na filosofia que é o ponto de vista arquimediano, né? Porque Arquimedes tem aquela metáfora que ele falava assim: se você me der um ponto fixo na Terra, eu consigo mover a Terra inteira com uma alavanca. Então, Exatamente. esse é o ponto de vista arquimediano. Quem fala de lastro acha que existe um valor intrínseco nas coisas, que é aquilo a partir do qual eu consigo analisar o mundo. Então, mas não existe um ponto de vista externo às práticas sociais. As práticas sociais que fazem que haja valor nas práticas sociais. Então, não existe algo de fora. É uma visão metafísica equivocada. Então, eles acham que tem um ponto de vista arquimediano, que existem certos bens que têm valor em si. Mas isso não faz nenhum sentido. Talvez a única coisa que a gente possa falar que tenha valor intrínseco é a natureza, né? Tipo assim, oxigênio, água, tudo, a luz isso, do sol, acho que as nem coisas... isso, porque o ser humano é que tem necessidade de adjudicar um valor a uma determinada coisa, percebes? Porque se eu pegar no ouro e fizer caricas com ouro, o ouro perde o valor todo que tem e dá perfeitamente fazer caricas. No Brasil não sabem o que é carica, acho eu. Se cair um meteoro na Terra e toda a raça humana for extinta, o oxigênio aqui não vai ter nenhum valor. Assim, não existe valor em si na natureza. Agora, que a Bitcoin ou a natureza, ou nós até mesmo, eu considero, e na minha opinião até agora, até o dia 2, porque pode mudar de acordo com aquilo que eu vou lendo, que é algo imanente, que está em potência, que se inscreve em várias disciplinas, que é alvo de análise, isso sim, sem dúvida. Agora, a conversa do lastro, pá, não faz sentido. Olha estas duas definições no chat. Eu gosto desta, porque esta basicamente reporta-se à escassez do Bitcoin, da Bitcoin. O lastro da BTC são os 21 milhões. Mas mesmo ainda assim gosto... é errado, né? Hã? Não é lastro. Eu não concordo. Eu também não. Não, mas eu estou a ver onde é que a pessoa quer chegar, ou seja, é a escassez da Bitcoin que lhe está a dar valor, ou seja, eu estou a entender... Mas não é a escassez que dá o valor do Bitcoin. Também não Exatamente. É mas depois vem esta aqui, ó. Esta aqui é muito interessante. O lastro do Bitcoin é a liberdade. Eu também não usaria essa. Também acredito que não. Porque a liberdade, ela é uma condição, né? A liberdade é aquele espaço, ela é ausência de impedimento. Não é um lastro de nada, a liberdade não é um lastro, é uma condição da natureza humana. E não é lastro do Bitcoin. Bitcoin não tem lastro. Eu acho assim, eu estou sendo chato com o termo lastro, mas eu acho que a gente tem que saber os conceitos de uma forma certa, senão a gente acaba se comunicando. E eu compreendo o Augusto nesse aspecto. Eu acho que a gente tem que dar nome às coisas, sabe? Lastro é lastro, escassez é escassez, valor é valor. Senão fica tudo misturado e a gente não consegue progredir. Fica um debate assim, ninguém... Você fala uma coisa, eu acho que eu entendi o que você disse, e aí eu respondo, mas, assim, 99% dos debates em torno do Bitcoin são debates terminológicos. As pessoas estão usando as palavras e não estão pensando em conceitos. As pessoas têm que ter o rigor de pensar em conceitos e não em palavras, porque palavras, elas geram confusões. Quem pensa em palavra é jornalista. Jornalista adora, não sei se, desculpa ofender algum jornalista, mas sim, 99% dos jornalistas que eu conheço, eles só pensam em palavras, eles não pensam, eles reproduzem algo. Então, eu acho que assim, principalmente nesse debate do Bitcoin, a gente tem que ser muito claro com os termos.
E cuidadoso. E Percebes cuidadoso. porque é que eu não gosto do site CoinMarketCraft ou lá daquela página que tu apresentas? Eu já te Por expliquei, que que Carla, você não gosta? eu só gosto daquele site Porque porque uma tem lá o vez que. emoji. Tem lá o Porque emoji nas outras todas. eu sei, é redundante nesse aspecto. O porquê? Porque uma vez que ele apresenta como CoinMarketCraft, está a incluir obrigatoriamente a Bitcoin como coin. Não, porque a Bitcoin não tem o ícone. Não, o emoji só está nas outras. Eu O sei, craft mas eu são as não, outras. do ponto de vista da linguagem, eu acho um grande equívoco, considero um grande equívoco, e por isso é que eu não gosto e Mas eu gosto de ver, não. ao lado de todas as shitcoins, eu gosto de ver lá o emoji do coisa. Exatamente por isso é que nós somos maximalistas. Vê lá o que é que eu disse, Hugo. Nós somos Maximalista. max... Já és nós somos. maximalista, Carla? Não, mas eu disse nós Claro que somos. és. Claro que és. Eu, Mas agora dá-me gosto de ser. Exatamente por isso é que nós somos maximalistas e como eu te censuro, é por isso que tu continuas a colocar lá. Exatamente. Aqui.